Hora de conversar com Juliana Rosa. Saiu o Boletim Focus mostrando uma previsão maior para o crescimento do PIB deste ano e para o próximo. Queremos boas notícias de uma segunda-feira, Ju. Bom dia. Combinamos assim, né? Toda segunda-feira com Ficamos boas assim. notícias. Bom dia, Megali. Bom dia, Carlinha, Sheila. Bom dia Bom para o dia, nosso Ju. ouvinte. A gente tem toda segunda-feira as previsões do mercado financeiro que o Banco Central divulga e desde aquele resultado que veio acima do previsto do PIB brasileiro do segundo trimestre, as previsões estão melhorando. Já teve uma leva de melhora na semana passada e a gente vê aqui nesse documento que foi divulgado agora de manhã pelo Banco Central que as previsões continuam sendo calibradas para cima. O que é interessante a gente destacar é que os números do PIB estão melhorando, agora a média aponta para um crescimento esse ano de 2,64%, já tem muitas previsões aqui na casa dos 3% de grandes instituições, para o ano que vem também tem aqui mais uma rodada também de previsões melhores de crescimento para 2024, agora está 1,47 de crescimento na média, mas também o que os analistas estão dizendo é que pode crescer mais. É interessante a gente ver tanto as previsões crescendo, mas também a gente olhar para a inflação e ver que não tem uma piora da expectativa inflacionária por conta de um crescimento maior. Normalmente a gente imagina que quando você tem uma surpresa positiva de crescimento, as pessoas estão consumindo mais, enfim, teoricamente a inflação pode ser pressionada, só que isso não está acontecendo. As expectativas aqui para o IPCA, o índice oficial de inflação do Brasil, ficou praticamente estável esse ano e para o ano que vem também. Está em 4,93 a previsão de inflação para esse ano, estava 4,92, enfim, um ajuste aqui não significativo, e para o ano que vem abaixo de 4%, aqui 3,89. Isso aqui, eu queria destacar para vocês duas questões. Uma, do ponto de vista do PIB, está vindo acima do previsto, é uma questão que está sendo muito debatida e muita gente me pergunta por que as previsões estão errando tanto. Eu até fiz uma entrevista, ontem teve aqui na rádio, né, o meu programa Economia para Você, e o economista que eu entrevistei, Luiz Otávio Leal da G5, ele fala que desde 2020 para cá que não tem uma previsão que dá certo em nenhum trimestre. E por quê? Porque a pandemia acabou fazendo com que as premissas do passado não fizessem mais sentido nos modelos antigos. Então tem muita mudança que veio para ficar com a pandemia, isso acontece no Brasil e no mundo. E uma coisa boa, que aí eu queria destacar pelo lado da inflação, é que justamente parece que algumas mudanças que vieram para ficar, seja provocadas pela pandemia, seja por mudanças de reformas que foram feitas no passado, reforma da Previdência, reforma trabalhista, outras mudanças que foram feitas em regras também pontuais aqui no Brasil, podem ter feito com que a gente possa crescer mais sem gerar inflação, que é o chamado aumento do PIB potencial, ou seja, a gente pode crescer hoje na casa aí dos 3% sem gerar uma pressão inflacionária. Isso é bom, porque a gente tinha antes da pandemia uma premissa de que o Brasil poderia crescer entre 1% e 1,5% sem gerar inflação. E parece que a gente tem hoje condições de crescer mais sem gerar inflação. Então, é interessante a gente acompanhar que as previsões estão melhores para crescimento, sem gerar pressão inflacionária. Agora, daqui para frente, o que eu acho também interessante, por último, destacar, é que para a gente poder sustentar esse quadro de mais crescimento com inflação em queda, que é o melhor dos mundos, né, a gente precisa continuar perseguindo essa melhora estrutural, que agora a discussão do equilíbrio das contas públicas, que vai ajudar a continuar jogando a inflação para baixo, os juros para baixo, e conseguir caminhar com a reforma tributária, porque isso é considerado
um divisor de águas para o Brasil atrair mais investimentos, gerar mais emprego e continuar impulsionando o crescimento da economia sem pressionar a inflação. Então, temos aí um bom balanço até agora, olhando para esses dados, até esse momento do ano, né? E olhando para frente, a gente tem o desafio de continuar mantendo esse crescimento mais forte com a queda da inflação, que é o que a gente precisa fazer para continuar tendo essa melhora econômica esperada. Temos um desafio grande, né? Tem muita pressão que a gente vê aí pelo lado político de gastar mais, de não cumprir a regra de equilíbrio das contas públicas. Teve um motim, né, até outro dia eu li um artigo, um motim contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas ele está conseguindo ali, com apoio, claro, do presidente Lula, manter esse discurso de que eles vão ter responsabilidade com as contas do país. Então vamos seguir acompanhando, temos aí um balanço positivo e um desafio tremendo para agora manter esse balanço positivo aí pelos próximos meses. Boa. Juliana Rosa volta amanhã com outros números e análises. Um beijo e boa semana para você, Ju. Um beijão, boa Beijo, semana. até.